Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre tolerância, que eu acho que é uma coisa que a gente está precisando bastante hoje em dia, né? Então, a tolerância, o que é, né? Sabe aquelas engrenagens, motor de carro, né? Sem óleo, todo mundo sabe que o motor do carro estraga, né? Tudo que tem atrito, se tem um óleozinho, facilita, né? Para deslizar melhor, para as coisas saírem melhor. Então, a tolerância seria esse óleo nas engrenagens da vida, na maneira da gente lidar com as coisas, né? Então, se tem essa untuosidade, se tem esse óleo, as coisas fluem melhor. Assim como se eu fizer um bolo e não untar a forma, depois para sair é horrível, né? Então, esse óleozinho facilita. A tolerância na nossa vida é mais ou menos isso também, é para facilitar. Então, o que é a tolerância? É a capacidade de suportar, aceitar e respeitar ideias, crenças, comportamentos, diferenças com os quais não concordamos. Então, para a gente ser tolerante, a gente tem que ver algo, ok, não gosto, não concordo, mas respeito. Então, a gente já tem o item 1, né? Respeito. Para eu ser tolerante, eu tenho que aprender a respeitar os outros e a opinião dos outros. Primeiro ponto. Então, a tolerância é um pilar fundamental para a convivência pacífica em sociedade, garantindo a diversidade e a inclusão. Porque realmente, se eu não respeitar o que os outros pensam, vai ser difícil, né? E o que a gente tem visto hoje em dia, né? Se a tolerância é um óleozinho que facilita, né, as engrenagens, que tamanho está esse pote de óleo hoje nosso? A impressão que eu tenho é que esse óleozinho está cada vez menor, né? Que a gente tem menos dessa condição de tentar entender o outro. E facilmente, qualquer situação da vida, a gente já está querendo pegar esse óleozinho e tacar na cara de um, não é verdade? É rápido. Por mais que a gente tente, então, o que significa isso? Que a gente tem que ligar o alerta, né? Porque eu vejo por mim, eu sou uma pessoa tranquila, mas tem momentos e tem dias que eu tenho vontade de pegar o que é isso? Cadê o meu óleozinho da tolerância? Então, a gente tem que buscar, né? Se a gente está percebendo que está faltando algo, a gente tem que ir atrás. Aqui uma situação, tá? A gente vive num mundo que tá todo mundo com pressa, né? Sempre. Aí a gente sai daqui agora, passa ali no qualquer um dos mercados, que nós estamos bem servidos aqui, né? Passa um no mercado, tem um caixa trabalhando tranquilamente, porque ela vai trabalhar 12 horas, ela não tá com pressa. Tem uma senhorinha passando no caixa ali, ela também não tá com pressa, ela tá fazendo as compras dela. O que às vezes a gente começa com aquele sentimentinho que vem vindo aos poucos, né? Aquela inquietude. Aí tu vai olhando para os lados, pô, ninguém tá vendo isso aqui. Pô, essa guria tá se arrastando. Isso vai tomando conta da gente. Então, quando a gente sente esse primeira inquietude, a gente tem que ligar o alerta. Calma, não tem tempo, larga as compras e volta depois. Né? Ou diminui, enfim, dá um jeito, mas não deixa esse sentimento tomar conta. Porque quando ele toma conta, para a gente conseguir se livrar dele, é difícil. Quando né, a gente sente aquela raivinha vem vindo, não deixa se instalar. Porque quando se instala, dá aquela tempestade. Uma situação hipotética do dia a dia, né? De como a gente pode tentar fugir desse sentimento de intolerância. Porque quem não tem assim uma pessoa idosa na família que demora um pouquinho mais, ou então vai ali e ajuda a embrulhar as compras, né? Tem uma atitude positiva, em vez de se sentir assim, como se algo tivesse te ferindo, né? Outra situação muito comum no aeroporto, né? Todo mundo com pressa, todo mundo acha que tem que estar
na frente, tem que passar na frente, ou o que a gente tem visto hoje em dia? Pessoas que brigam, que chegam a se agarrar no soco, porque não, a mala não coube, porque não, por qualquer situação, né? E as pessoas estão chegando ao nível do primitivismo quase, porque tu chegar ao ponto de tu pegar um atendente do aeroporto e dar um soco, tu quebrar um vidro, que a gente tem ouvido isso muito hoje em dia. Tá tão comum, por isso que a gente pensou em fazer essa reflexão aqui. O que está acontecendo com a gente que a gente tem se deixado com mais facilidade tomar conta e agir coisas que eu acho que se a gente parar para pensar, sei lá, 1 hora depois daquela que tu foi possuído pela raiva, tu vai ficar até com vergonha, né? Quantas coisas acontecem que a gente, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? Eu fico pensando como é que essas pessoas se sentem depois de verem como é que eu agarrei a atendente do aeroporto, como é que eu bati na pessoa que estava na fila, né? Que caminho se deu até que eu chegasse nisso, né? Ou que alguém chegasse nisso. E como não chegar lá, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar e colocar nessa balança é que nós estamos num momento de transição planetária, né? Que é um período em que os desafios eles vão funcionar como dores de crescimento necessárias para o nosso despertar. Mas são períodos em que teremos muitos desafios. E esses desafios estão aqui. Nós estamos aqui vivendo com esses desafios e a maneira que a gente está lidando com eles nem sempre é legal. Então, a gente tem que se atentar para não cair nisso, né? Esse momento de transição planetária é um momento que traz inquietude, angústia, e eu coloquei ali altas temperaturas, que parece que a gente está vivendo sempre em ponto de ebulição, né? Parece que tudo está à flor da pele. Qualquer coisa já é motivo para uma briga, qualquer coisa já é motivo para uma discussão. Então, a gente estando sabendo disso, quando a gente começa a sentir, a gente já tem que pensar onde isso pode te levar e como fazer para não chegar lá, né? No livro Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 10, diz assim: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, como eu falei ali, né, tu na fila do mercado, o primeiro sentimento é a inquietude, que é o que tá aqui, né, retratado nesse recorte aqui do livro, em que Emmanuel nos ensina. Examina a tua própria aflição, porque essa inquietude, ela não vem do movimento do outro, ela vem de ti. Essa inquietude é tua. Tu que te colocou naquela situação, tu não tem tempo de ir no mercado, não vai. Se tu quer viajar, te programa e chega cedo. Não fica depois brigando com os outros na fila do aeroporto. Essa inquietude é tua, então tu tem a responsabilidade por ela. E quando essa inquietude tu permite que ela vire uma tempestade emotiva, ela vira um fanatismo, porque quando tu pensa que só aquilo que tu quer, que é o certo, é um tipo de fanatismo. Então, a gente tem que observar as coisas e, conselho do Emmanuel, examina a própria aflição. Que geralmente a gente examinando, a gente vai ver que a culpa é nossa mesmo. Que a gente bota nos outros, né? Mas geralmente a culpa é nossa. Então, fanatismo significa ter uma dedicação ou admiração cega e excessiva por algo. Um apego incondicional ao próprio ponto de vista. Parece o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Em vários assuntos. Tu fala de religião, um pensa uma coisa, o outro pensa outra e muitas vezes brigam. Política, então, não dá nem para falar, né? Tudo que se fala, alguém bota algo de um lado ou de outro, né? Então, assim, quando tu só consegue entender o teu ponto de vista, vira fanatismo. Isso não tem nada a ver com quem é certo e com quem é errado. Até porque não é certo ou errado. São opiniões.
E voltamos lá na questão do respeito, né? Se a gente respeita a opinião do outro, facilita muito. Mas o que acontece quando a gente só acredita, só tem apego naquele meu ponto de vista? A gente perde o bom senso. E quando a gente perde o bom senso, a gente não consegue compreender aquilo que é diferente. Aí eu passo a ter certeza absoluta que eu que estou certa, que os outros estão errados. E aí eu me torno o quê? Intolerante. Então vamos fazer uma pequena reflexão aqui. No nosso coração, todos nós temos, todos, a semente da intolerância. A gente tem, é nosso. Agora, quem vai escolher se vai regar isso para colher o que ela traz é a gente. Então, tá dentro da gente. Não adianta a gente dizer, não, comigo não, porque eu sou tranquila. Mentira. Ou a gente está tentando se enganar, né? Não, eu não vou fazer. Quem é que nunca ficou bravo, ou quem é que não tem alguma coisa que acha, não, mas isso aqui eu tenho certeza que é assim, eu que tenho razão. A gente sempre acha que tem razão, né? Por que a gente sempre acha? Eu, pelo menos, sempre acho que eu tenho razão. Então, a gente tem que escolher não regar essa sementinha, porque olha que ela vem, e é rápido. Então, o que os livros, né, espíritas falam sobre a questão da tolerância? A tolerância como expressão da caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, diz que a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que a gente consegue fazer isso sendo intolerante? Não, né? Então, a gente, para conseguir ser benevolente, indulgente, perdoar os outros, a gente não vai poder ser uma pessoa intolerante. Então, ser intolerante nos barra de fazer tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, que o Livro dos Espíritos nos ensina. Então, é uma barreira que a gente tem que transpor, senão a gente não consegue evoluir. A tolerância é uma faceta ativa da caridade cristã, reconhecendo nossos diferentes estágios evolutivos. Então, para a gente ser caridoso, a gente também tem que ser tolerante. Benevolência, a vontade de fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção, preconceito ou seletividade. Então, se eu não concordar, não. Eu só vou ser legal com quem votar no fulano. Se tu é do ciclano, não me interessa. Eu sou benevolente? Não. Indulgência, a paciência e a tolerância diante dos defeitos e erros alheios, compreendendo que todos estão em processo de evolução. Impossível ser indulgente se eu não for tolerante. Se eu não aceitar que todo mundo erra, né? Que a pessoa pode estar errando nesse momento um pouquinho mais que a gente, e a gente entender, estender a mão. Se eu for intolerante, não vai dar. Perdão, então, como é que eu vou conseguir perdoar se eu já condeno, né? Se eu já brigo, Então, o ato de desapegar das mágoas, da raiva, não exigindo reparação e superando os sentimentos de vingança ou distanciamento. Não dá certo um com o outro, então não tem como perdoar sendo intolerante. No Evangelho, o capítulo 9, ele fala é um convite, né, à brandura, à paz interior. Como é que eu vou ser brando e pacífico se eu for intolerante? O que eu estou querendo demonstrar? Que a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso dentro da gente. Porque senão a gente não vai conseguir seguir na nossa evolução. Porque a gente pode achar que está estudando, está lendo o Evangelho, né? Estamos nos instruindo, mas se em atitudes a gente for aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que entra ali
sei lá, no Instagram, no Facebook, o que for, a pessoa bota uma coisa aqui, tu vai... bota um monte de coisa falando mal. Tu é uma pessoa intolerante. Se tu não consegue aceitar o que o outro pensa, a gente não vai conseguir evoluir. Então, essa barreira tem que ser quebrada. Então, a paciência para conseguir lidar com a diferença com o outro é uma caridade, né? Então, no capítulo 9, ele vai nos explicando como a gente deve ser, né? Então, o que a gente deve fazer em relação a injúrias e violências são um atentado contra a lei do amor e da fraternidade. Então, se alguém é violento ou comete injúria, claro que a gente não vai ser conivente com isso, né? Mas a gente vai ter que ser tolerante no sentido de entender que aquela pessoa está em evolução. Aquela pessoa está evoluindo. Eu não vou aplaudir aquilo que ela está fazendo. Mas eu também não vou condenar e dizer, ai, que pessoa horrorosa. Não, ela só é uma pessoa que ainda não aprendeu. Então, é como a gente vai enxergar e como a gente vai lidar com isso. Afabilidade e doçura, que é a polidez do mundo e a verdadeira doçura da alma. Uma coisa é eu ser educado, ser polido no falar, mas dentro de mim não ter um sentimento bom em relação a outra pessoa. A gente tem que buscar a mudança do sentimento dentro da gente. Porque não adianta eu só... Senão a gente acaba sendo, no fundo, uma pessoa cínica, né? Se eu sorrir para todo mundo, mas no fundo eu não estou nem aí, então isso não é a verdadeira afabilidade e doçura. Essa verdadeira doçura é a doçura da alma, onde a gente olha a pessoa, a gente enxerga que todos nós temos defeitos, mas a gente consegue amar e querer o bem além disso, né? A paciência também, uma das mais altas expressões da caridade. Como é difícil a gente ser paciente, né? Às vezes é que é tudo questão de tempo, é tudo cronometrado, né? A gente está sempre correndo. Então, aí, se tem alguém que é um pouquinho mais lento, até caminhando na frente ou no trânsito, como a gente anda impaciente, né? Obediência e resignação são virtudes incompreendidas, que são confundidas com passividade ou covardia. Então, às vezes, a gente pode não concordar com algo, né? A gente vai falar, vai explicar, mas quem olha de fora, às vezes pensa assim, meu fulano não fez nada, né? Fulano não é muito passivo. Não é isso. Às vezes eu só respeito, a gente respeita a maneira que o outro pensa, né? E como as pessoas vão nos enxergar também, a gente não tem gerência sobre isso, né? Se vão achar, tu deveria ter agido assim, tu deixou fazerem isso contigo, que às vezes as pessoas também, né? Tem alguma situação acontecendo e todo mundo parece que te cobra uma atitude mais firme. Mas a gente que resolve como vai agir. Se a gente quer agir com brandura, é o nosso coração que vai mandar. A gente que vai decidir como vai fazer. Se naquele momento o importante é ser mais brando, é entender o lado do outro, é isso. Não importa o que as pessoas cobram da gente. Então, porque às vezes isso é confundido com covardia ou com passividade, né? No livro Estudos Espíritas, do Divaldo, que é pelo espírito Joana de Ângeles, diz: tolerância é um apanágio das almas nobres. Apanágio é um atributo das almas nobres, né? Então, almas nobres que conseguem ser tolerantes. Joana de Ângeles define a tolerância como indulgência e respeito à dignidade humana. Não é ser conivente, é diferente. É respeito ao outro. Ser tolerante é respeitar o direito do outro de ser e pensar diferente sem ser omisso. A tolerância jamais conive, antes oferece-se com altos critérios de renovação íntima. Então, irmãos, como não ser conivente, né? Vamos dar um exemplo. Eu vi numa palestra do Haroldo,
Haroldo Dutra, né? Ele explicando um exemplo, assim. Quando tu vai no médico, né, que tu tá doente. O médico fez teu diagnóstico, tu tá com um tumor. O que o médico vai fazer? Ele vai acolher o paciente, né? Vai dizer, não, nós vamos lutar, mas vai tratar o tumor, né? Vai tentar extirpar, acabar com o tumor. A mesma coisa quando alguém faz algo que a gente considera errado. A gente vai tentar abraçar a pessoa, mas explicar que aquilo que ela fez é errado. Entende? É a mesma coisa que eu ir no médico e dizer, tu tá com tumor, eu vou te matar. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente não acredita, não concorda com o que alguém faz e simplesmente tira ela da tua vida. Ou, essa aqui é errada, essa pessoa é horrível, tira ela da minha vida. Não é assim. A pessoa é uma situação e o que ela fez é outra. O que ela fez a gente conversa, a gente orienta, a gente explica e a pessoa aceita ou não. Mas a pessoa a gente acolhe. É isso que a gente tem que tentar fazer. Fácil não é, né? Mas é isso, não é ser conivente, não é, não, tudo que tu fez eu vou aceitar. Que nem a gente vê, né? Às vezes aquelas crianças que fazem tudo e todo mundo, deixa. Não é isso. A gente tem que explicar, a gente tem que demonstrar quando algo a gente não gosta ou quando a gente não concorda. A gente tem que demonstrar, mas acolhendo com carinho a pessoa e falando sobre a situação. Olha, isso aqui que tu fez ou que tu faz, eu não concordo. Mas ok, respeito. Mas já te dei minha opinião, já te falei como é que é. Sigo gostando de ti. Claro que não é fácil, né, gente? Tem coisas que às vezes a gente não consegue ficar tão próximo das pessoas, se tem alguma situação que a gente não concorda, mas aí a gente mantém uma distância, aquela de segurança, né? A gente não vai querer o mal, a gente pede que Deus ajude, enfim, mas a gente não, às vezes a gente não consegue ficar tão próximo, mas aí é pelo nosso próprio bem. Acontece. Aí a gente vai ter que ir ponderando. A tolerância é o termômetro da nossa evolução espiritual. Quanto mais compreendemos, menos julgamos. Porque a gente, às vezes, julga demais. A gente acha que, eu não faria isso. Às vezes a gente nem passou pela situação e já estamos achando, né? Já estamos querendo dizer como é que era para o outro fazer. Então, quem tolera, quem é tolerante, ele traz o alívio, ele perdoa. Agora, quem não é tolerante, julga, culpa, condena. As palavras têm pesos, só de falar, tem pesos diferentes, né? E para quem é que fica esse peso quando a gente é intolerante? Para a gente. Para quem a gente está julgando, às vezes nem está sabendo. O peso fica com a gente. Quem carrega esse peso somos nós. Porque o outro, se tu tolera ou não tolera, às vezes não está nem aí para ti. Mas quem está carregando o fardinho aqui é tu. A tolerância como lubrificante das relações. No livro Missionários da Luz, André Luiz, ele fala sobre a convivência humana que exige manutenção constante e essa questão da tolerância como o óleo, né, que facilita essas relações. Tolerância é o óleo que evita o atrito destrutivo entre personalidades diferentes. A paciência garante a continuidade da tarefa nobre. Por quê? Porque eu vou ser paciente com o outro, vou focar naquela tarefa que nós estamos fazendo, porque tem situações que não são tão importantes. E, às vezes, a gente deixa essas situações que não são tão importantes serem o alvo principal. E a gente desfoca daquilo que é o principal que a gente está fazendo. E em várias coisas da vida, né? Em várias situações. Às vezes, a gente se apega em bobagens. Eu vi... que nem casais que brigam. Por que um casal briga? Porque aperta a pasta de dente, um no meio e outro embaixo. Cara, isso é importante. E tem gente que briga por isso, né? Mas por que apertou no meio? Por que apertou embaixo? Aí tu cria uma briga, tu cria um enredo todo,
De repente, passa um dia de cara feia, pô, vai lá e compra outra pasta de dente, então. Compra uma para cada um, então. Sabe? É fácil de resolver. É porque, às vezes, a gente foca em coisas pequenas. São intolerâncias nossas. A nossa intolerância pode ser desde a pasta de dente ou uma coisa gigantesca, né? Pode ser coisa pequena, que a gente se apega, pequenos apegos. Não, mas o certo é apertar embaixo. O roubo de papel higiênico é virado para cá, não é para lá. Cara, cada um bota um do lado que quer, né? Mas a gente tem essas coisas. Isso que eu estou falando tudo é para mim mesmo, que eu que falo isso. E no livro Missionários da Luz, também André Luiz conta, né? O mentor espiritual Alexandre ensina que a tolerância deve ser preservada no campo íntimo para evitar pensamentos grosseiros e sentimentos inferiores que geram desarmonia. Então, a gente, tipo, eu acabei de falar isso da pasta de dente, tá? Se a gente ficar assim, pegando nisso, o que eu vou gerar em casa? Desarmonia. Então, às vezes está tudo bem, aí tu vem com aquele assunto da pasta de dente, pronto, desarmonizou, né? Então, pequenas coisas. Também a tolerância é chave para o perdão recíproco, tolerar e aceitar imperfeições uns dos outros para resgatar débitos do passado. Porque todo mundo tem, né, débitos e todo mundo tem imperfeições, então um tem que tolerar, aprender a lidar com a do outro para a gente poder evoluir. Então, eu peguei algumas frases do Haroldo também, que ele fala bastante sobre esse tema. Tolerância é compreender o processo do outro, respeito ao tempo, né? Porque as pessoas têm tempos diferentes, tempo para entender as coisas, tempo para assimilar o quanto uma coisa é importante ou não, né? Dar espaço para o crescimento do outro sem exigir perfeição imediata. Às vezes, a gente começa a pensar em alguma coisa, começa a pensar diferente e quer que o outro siga o mesmo ritmo da gente. Não, cada um tem o seu. A tolerância é a vivência prática do evangelho no trato com as imperfeições humanas. Qual desses dois vocês acham que é o intolerante? Então, ele tem essa carga, né, negativa, essa carga da brabeza, da raiva, do apontamento. Aqui eu só coloquei uma situação para a gente analisar, né? Quando algo nos incomoda, a gente pode falar de várias maneiras. Então, eu posso sentar e conversar assim, numa boa, harmoniosamente, explicando, olha, isso aqui que tu faz, eu não gosto, eu não concordo. Ou eu posso falar assim, pô, tô de saco cheio disso aqui, que não sei o que, né? Podemos, né? Só que aí já desarmoniza, já cria um ambiente ruim. Então, olha o fim de uma história e o fim da outra. Aqui as pessoas conversaram, entenderam, estão conversando, estão sorrindo, conseguiram se entender, né? Ali no outro lado, não. Quando tudo é conduzido sob essa ótica da intolerância, a gente não tem um resultado bom. E aí, como é que vai ser o resto do dia daquelas duas pessoas ali? De repente, uma vai para casa braba, a outra fica ali, fulana não entende nada mesmo, não sei o quê. Não é assim? Então, a gente tem como... a gente tem gerência sobre isso. A gente escolhe como fazer. Dá mais trabalho ficar numa boa? Não, porque a gente tem que tentar trabalhar o nosso sentimento, né? Trazer ele redondinho e trabalhando pouco a pouco. Então, primeiro a gente trabalha com a gente mesmo e depois a gente consegue colocar em prática. Então, aqui, para que cultivar a tolerância hoje? Em primeiro lugar, paz. A gente precisa de paz nesse mundo. Nós estamos cada vez mais intolerantes e cada vez com menos paz. Para a nossa saúde mental, porque a gente ficar toda hora brigando, toda hora falando, toda hora apontando eu que sou certo, isso vai trazendo uma carga de saúde mental para a gente.
e para a nossa evolução espiritual, né? Que é para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem que vencer a gente mesmo. É um desafio, porque aquela sementinha lá no coração da gente está lá e sempre vai estar. A gente pode até estar pensando em não ser intolerante, um dia a gente vai dar uma escorregada, mas a gente tem que estar sempre alerta, né? Tem que vencer a gente mesmo. Joana diz aqui, tolerância sempre, porquanto nela a caridade aure sua limpidez e grandeza. Então, é uma grandeza, é ser caridoso, ser tolerante. É importante. E, meus irmãos, só para concluir, qual foi, né, a alma mais nobre que teve aqui na Terra? O quanto ele precisou ser tolerante com a gente enquanto esteve aqui? O quanto ele precisou tolerar nossas imperfeições? O quanto ele precisou entender a nossa pequenez? E por que a gente não pode fazer um pouquinho disso em relação aos nossos irmãos, né? Então vamos ficar com essa imagem de Jesus e pensar do quanto ele fez por nós e do quanto a gente então pode fazer pela gente mesmo, para a gente ser melhor e mais tolerantes. Tá? Então é o convite. Vamos tentar ser mais tolerantes, então? Obrigada, gente. Até a próxima.